Nesse vídeo você vai entender finalmente qual é a diferença do título Tesouro IPCA+, com juros semestrais para o título Tesouro IPCA+, sem juros semestrais. Qual deles é melhor? Qual deles faz mais sentido você investir hoje? Como é que você pode fazer essa interpretação por conta própria e investir melhor o seu dinheiro? Opa, como é que você tá? Espero que seja tudo bem. Eu sou o Bernardo e a dinâmica desse vídeo vai ser totalmente diferente. Já vou até abrir aqui o site do Tesouro Direto, porque eu quero fazer com que esse vídeo seja literalmente como se eu estivesse do seu lado, com o computador aberto, te mostrando qual a diferença desses dois investimentos, te passando insights, visões do que você pode fazer e como interpretar esses investimentos para você tomar a melhor decisão no seu momento. Então vamos lá, sem enrolação, eu já quero começar te mostrando onde é que ficam os títulos nesse site. Se você não conhece, essa é a plataforma do Tesouro Direto, que você usa para investir em títulos do governo, em títulos públicos. Para você ver os títulos disponíveis, você só vem aqui na aba Títulos, Preços e Taxas. Aqui embaixo a gente tem todas as opções e a gente vai focar aqui, ó, Tesouro IPCA+, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Vamos começar falando sobre como cada um desses investimentos funciona, começando pelo Tesouro IPCA+, sem juros semestrais. Para você entender como ele funciona, é importante você ter em mente como um investimento de renda fixa genérico vai funcionar também. É mais ou menos assim. Você empresta o seu dinheiro para uma instituição, essa instituição pode ser um banco, pode ser o governo, e depois de um período determinado, essa instituição vai te devolver o dinheiro acrescido de um prêmio, que a gente chama de juros. Esse prêmio ele está 100% atrelado com o risco do investimento. Quanto mais risco você tiver no investimento, mais juros você vai ter, mais retorno você vai ter. Quanto menos arriscado ele for, menos você vai ter. Peraí, mas então existe risco na renda fixa? E você não sabia disso? Sim, existe. Até quando você empresta para o governo existe um risco. Só que, por ser de uma renda fixa, os riscos são minimizados, são menores do que um investimento de renda variável, logicamente. Só que ainda existe. Se você investe num banco e esse banco não consegue te devolver esse dinheiro, não consegue pagar a dívida que ele tem com você, ele pode vir a quebrar, porque significa que ele não tem dinheiro para pagar ninguém, e ele com certeza tem dívida com outras pessoas e outras instituições. Se esse banco não tiver uma proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, significa que você perdeu o seu dinheiro. Isso pode acontecer com bancos pequenos, é mais provável que aconteça com bancos pequenos, desconhecidos, mas pode acontecer também com um banco grande, como por exemplo o Itaú. E o mesmo pode acontecer com o governo. O governo pode não ter dinheiro para te pagar. E aí o país quebra. Por mais que a gente saiba que o risco é muito pequeno, a gente ainda tem que considerar isso nos investimentos e nos juros, nos prêmios que a gente tem. E quando a gente está falando de títulos públicos, a gente está falando do investimento mais seguro que você pode fazer no país. Por quê? O governo ele tem ferramentas, ele consegue usar de estratégias para contornar um problema de uma dívida. Por exemplo, se ele não tiver dinheiro para te pagar, o governo ele pode simplesmente aumentar as arrecadações, criando um imposto novo, que nem a gente já viu acontecendo, a gente vê acontecendo. Ele pode, por exemplo, modificar uma regulamentação. Enfim, existem N fatores que ele pode seguir para conseguir te pagar isso. Um banco não consegue fazer isso. Mesmo o Itaú, ele não consegue fazer isso. E se um país quebrar, se um governo nem fazendo essas coisas conseguir te pagar, olha, o país acabou. Enfim, todos os bancos ao redor já quebraram também, enfim, você já perdeu tudo. Então é por isso que a gente diz que um título público é um investimento mais seguro que você pode fazer dentro do seu país. Vamos dar uma olhada aqui nas rentabilidades dos títulos IPCA+, que estão disponíveis. Ó, 6,67, 6,51, 6,43. Hoje a gente vive um momento onde as taxas estão bem atrativas. Se você não tiver um parâmetro, é bem comum que essa taxa, essa rentabilidade esteja bem abaixo. Por que essa taxa está subindo tanto? Nos dias de hoje, o governo tem arrecadado muito mais. Se você paga imposto, você provavelmente sabe disso. A gente tem dado mais dinheiro para o governo. Só que, além disso, os gastos do governo também estão aumentando. Isso faz com que a gente tenha um risco fiscal maior. E é por isso que essa taxa, atrelada ao IPCA, está aumentando também. Provavelmente vem aí uma alta de inflação. Por isso que a gente, inclusive, está vendo outras taxas, como a taxa Selic, aumentando também. É prevendo esse aumento da inflação. Na época do governo Dilma, se eu não me engano, a gente via alguns tesouros IPCA com uma taxa de 7,80% ao ano. Então, assim, tem gente que acredita que as taxas vão ultrapassar 7% de novo. Eu não duvidaria. O passado não se repete, mas normalmente ele rima. E eu não duvidaria que a gente estivesse andando por um caminho bem parecido lá daquela época. Bom, e a grande sacada desse investimento
é justamente você se proteger da inflação. Então, além de você estar emprestando o seu dinheiro para a instituição mais segura do país, você está 100% protegido da inflação. A inflação que a todo momento está comendo um pouco do nosso poder de compra, com esse investimento aqui, pode ser com juros semestrais ou sem juros semestrais, você está 100% protegido, é ótimo. Mais um motivo para ele ser um investimento mais seguro, mais conservador que você pode fazer no Brasil. Vamos pegar esse Tesouro IPCA+ 2035 e vamos botar ele para simular. Vamos fazer uma simulação aqui investindo R$1.000 hoje. A gente só vai investir R$1.000 e ver o que acontece. Olha que legal. Para esse gráfico, ele basicamente considera uma inflação média ao longo dos anos, tá? Para facilitar aqui nas estimativas. Mas isso significa que investindo R$1.000, a gente teria ali, ó, R$2.798. Ou seja, em 11 anos o nosso valor investido teria mais que dobrado, sendo esse aqui um aumento no poder de compra real, verdadeiro, sempre protegido da inflação. Essa daqui é a inflação que eles estão usando. De ano em ano eles vão alterando ela e depois de 2028 eles padronizam em 3,50%. Por isso que é uma simulação, né? A gente sabe que esses dados não são realistas, são só um parâmetro para você visualizar e comparar dois ativos. Qual é a grande sacada do Tesouro IPCA+ sem juros semestrais? Todo ano ele vai render um pouquinho, e esse pouquinho que ele render vai ser reinvestido de forma automática no seu capital inicial. E isso vai acontecendo de forma recorrente e acontece o efeito dos juros compostos. A gente vê uma bola de neve aumentando cada vez mais e mais rápido. No IPCA+ com juros semestrais, o que acontece é o que o nome já diz. Os juros, o prêmio que você recebe, ele vai ser distribuído de 6 em 6 meses, a cada semestre. Então digamos que você tem investido o mesmo valor nesses dois investimentos com o mesmo vencimento, pode ser. E vamos assumir que eles têm a mesma rentabilidade, que não é o caso aqui, elas são um pouco diferentes, mas vamos fingir que é a mesma coisa, vamos fingir que é 6,50. Nos primeiros 6 meses você vai receber já um retorno do investimento com juros semestrais, enquanto que no outro ele vai ser reinvestido. No segundo semestre a mesma coisa vai acontecer, só que se você olhar o quanto que rendeu do primeiro investimento sem juros semestrais e comparar com quanto rendeu caindo na sua conta, você vai perceber que sem os juros semestrais o seu dinheiro rendeu mais. E é exatamente esse o efeito dos juros compostos. Ah, então você está me dizendo que investir sem juros semestrais é sempre melhor? Não necessariamente. Depende muito do seu objetivo. Você, por exemplo, se estiver se aposentando e quiser uma renda passiva, o Tesouro IPCA+ com juros semestrais é uma baita opção. Porque você consegue literalmente investir o dinheiro que você tem, que você juntou depois de muito tempo, sem fazer nada, você consegue receber de 6 em 6 meses uma quantia bem considerável, que pode ser o equivalente. Você pode dividir isso aí por 6 e ter uma renda mensal, por exemplo. Mas, de fato, você está abrindo mão de uma rentabilidade bem maior que você teria se você aceitasse pegar todo o dinheiro no final. Só que existem situações, que eu já vi, inclusive semana passada, se eu não me engano, onde o Tesouro IPCA+ com juros semestrais estava rendendo consideravelmente mais do que o Tesouro IPCA+ sem os juros semestrais. O que isso significa? Significa que ele compensou, então, o que ele renderia sem você receber todo o dinheiro de forma semestral, pelo efeito dos juros compostos, ele compensou com uma taxa maior, recebendo de 6 em 6 meses. E aí, nessa situação, na minha visão, é bem interessante você receber esse dinheiro de forma recorrente. Você não deixa ele preso por muito tempo, você já consegue fazer outras coisas, você já pode investir em um outro ativo, você pode usar o seu dinheiro de fato, e eles no final vão estar rendendo a mesma coisa, porque a taxa do investimento com juros semestrais, ela compensou isso, o efeito dos juros compostos no outro. Só que tem um grande porém que eu ainda não falei do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com relação aos impostos. Quando a gente investe nesse título, seja com ou sem juros semestrais, a gente paga o imposto de renda. Ele não é isento como em outros investimentos. E o imposto de renda ele segue uma tabela regressiva. Ou seja, quanto mais tempo o seu dinheiro está investido, menos imposto você paga. Começa em 22,5%, né? E depois de 2 anos você chega no valor mínimo da tabela, que é de 15%. Esse imposto ele é pago pelos rendimentos, em cima do que rendeu. Se você optar por investir o seu dinheiro num título IPCA+ com juros semestrais, de 6 em 6 meses você vai pagar, obviamente, o imposto de renda sobre o rendimento que caiu na sua conta, só que a taxa, o valor desse imposto vai ser, no início, de 22,5%, até 2 anos, você vai pagar 22,5%, depois 22,5%, 22,5%, depois você vai começar a, de fato, descer até você chegar no mínimo da tabela. Enquanto que no Tesouro IPCA+, sem juros semestrais, você só vai pagar imposto de renda uma vez, que é quando o investimento vencer.
e você vai pagar o valor mínimo da tabela, porque o seu dinheiro ficou, ou deveria ter ficado, mais de 2 anos investidos. Então eu espero que você esteja conseguindo enxergar que existem prós e contras. É muito bom você ter uma renda passiva, é bem bacana, é bem confortável, só que tem um preço em cima disso. Você paga mais imposto, o seu dinheiro acaba rendendo menos. E mais uma vez, é por isso que talvez faça bastante sentido você investir em juros semestrais, se você quiser proteger, logicamente, seu dinheiro da inflação, só que tendo uma renda passiva ainda, ajustada também com a inflação. Se o seu objetivo não é ter uma renda passiva, por exemplo, eu, pessoalmente, eu consigo abrir mão por 10 anos de um valor X do meu dinheiro. E como eu sou jovem, eu opto por não mexer nesse dinheiro, não ter essa renda passiva e deixar ele render mais, rentabilizar mais. Para lá na frente, quando eu tiver um capital maior, um montante maior, e eu quiser viver de renda passiva, eu poder optar por investimentos desse tipo. A aposentadoria é um exemplo, tá? Tem gente que, por exemplo, tem financiamentos que estão a juros bem baixos e eles aproveitam para pagar essa dívida com os rendimentos de algum investimento. Tem gente que precisa pagar, que tem despesas, conta para pagar de fato todo mês em casa, e ele precisa contar com rendimentos. Então é por isso que esse investimento ele varia bastante de acordo com a realidade de cada um. E o que é importante de você entender é só que existem benefícios e malefícios, tem prós e contras com cada um desses investimentos. O que vai ditar se ele é melhor ou não é a sua realidade, é você. Você precisa desse dinheiro nesse espaço de tempo? Porque se você está investindo no Tesouro IPCA+, eu já estou entendendo que você quer proteger da inflação. Mas se você não precisar desse dinheiro dentro desse espaço de tempo, até o vencimento, não é uma má ideia você deixar ele preso rendendo muito mais. Inclusive é uma boa ideia. Você vai estar pagando menos imposto e lá na frente você vai ter mais dinheiro. Mas Bernardo, será que não é uma boa ideia então eu pegar o investimento de juros semestrais e aí reinvestir ele em mais tesouro também? Eu posso ficar reinvestindo? Na verdade, você só vai estar pagando mais imposto se você fizer isso. É muito mais fácil e muito mais otimizado. Você vai pagar menos imposto e vai ter menos trabalho se você investir tudo direto no Tesouro IPCA+, sem juros semestrais. Se a sua intenção é reinvestir, pelo menos que seja em outros ativos, que você não pretenda tirar, enfim, que talvez tragam até mais rentabilidade, que tragam mais retorno para você. Mas, de fato, reinvestir no próprio Tesouro não faz muito sentido, tá? Você vai pagar só imposto em cima de imposto. E se você tiver interesse em ter uma renda passiva, eu gravei esse vídeo aqui, é só você clicar e ver, que eu te explico, eu te mostro 4 investimentos que de verdade te dão uma renda passiva, sem enrolação, que nesse vídeo eu tenho certeza que você vai sair cheio de ideias de investimento depois de assistir ele. Beleza? Bom, eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado. Se você achar que merece, dê um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que tem que melhorar. Isso vai me motivar muito a continuar gravando esse tipo de conteúdo. Se quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo, é só se inscrever no canal, ativar as notificações, que você vai ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo. Valeu, pessoal, e até a próxima!